Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavras em Chamas. Temos muita coisa para tratar hoje, né? Bom, eu percebo que muitos de vocês inscritos no canal ficam extremamente perturbados em relação ao tema livre-arbítrio, né? E eu nunca gravei nada sobre isso aqui para o canal. Então hoje eu vou gravar alguma coisa sobre isso. Eu não sei se o vídeo vai ficar grande. Se ficar grande eu vou dividir em duas partes. Solta um vídeo num dia, outro no outro, ainda não sei como vai ficar, mas tem muito material aqui para passar para vocês e vocês perceberam que eu mudei o foco do canal. Isso foi importante, por quê? Enquanto eu corrijo minha luz aqui, porque um canal focado só em review, ele necessariamente não colabora tanto com o crescimento de vocês. Por isso eu preferi focar um pouco o nosso canal em conteúdo também. Eu indico o material, nós vamos ler o material, tá? E hoje eu vou ler para vocês John Frame e a Bíblia, né? E para não ser injusto, porque o pessoal fala, ele vai só usa o material que ele quer e tal, eu vou usar hoje a Bíblia de Estudo NVI. Tem alguns textos marcados aqui, eu vou usar essa Bíblia aqui com vocês, só para ler o texto bíblico mesmo, né? E a gente vai tratar da ideia do livre-arbítrio. Então se prepara, pega uma Bíblia para você. Eu não sei se na primeira parte do vídeo eu vou precisar da Bíblia, tá? Eu vou ler um pouco do pensamento do John Frame sobre isso, falar um pouco sobre o livro dele, enquanto a gente desenvolve o tema aqui. No próximo vídeo, provavelmente vai ser só Bíblia com vocês, tá? Antes eu quero agradecer ao irmão André Luiz, que mandou aqui para mim, ó, a Bíblia de Estudo do Expositor. Bíblia que já é importante para o nosso canal, porque eu percebi vários problemas teológicos nela, tá? E eu sei que muita gente já conhece os problemas teológicos dela. Então tá aí, ó, eu recebi aqui. O irmão André Luiz, ele tá lá na França, mas ele comprou e mandou para mim, por uma loja aqui no Brasil. E em breve eu vou gravar o review dela para vocês. A caixa fica muito bonita na tela, né? A Bíblia também é muito bonita, tá? A Bíblia é muito bonita, gostei do tipo de material dela, ó. Fica muito bonita no vídeo, né? Bom, mas tem alguns problemas aqui dentro, e eu vou usar esses problemas nesse ano de 2021 aqui no canal. Cada problema vai gerar conteúdo pra gente resolver, tá bom? Então, tá aqui, muito obrigado, André. Isso vai ajudar muita gente no canal também, muita gente que assiste e acompanha o nosso canal. E vamos então tratar do livre-arbítrio, né? Antes eu quero dar a minha definição de livre-arbítrio. O termo livre-arbítrio não é correto de se usar, tá? Nós não usamos livre-arbítrio porque as duas palavras soam pesado demais, né? Livre significa algo que não está agarrado a nada, é totalmente livre. A palavra livre é muito ampla, né? E eu posso usar livre dentro do nosso contexto, onde nós não somos livres também, né? Eu não sou livre totalmente, você não é livre totalmente. Você não pode fazer o que você quiser. Agora, quando você adiciona a palavra livre com arbítrio, aí você complica ainda mais, porque o significado das duas palavras é muito complexo. Arbítrio é habitar, e livre é liberdade. Você não tem esse tipo de liberdade. Mas isso é visto na Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Usa o termo livre-arbítrio. E em qual sentido ela usa o termo livre-arbítrio? No sentido de que eu e você tomamos decisões, fazemos escolhas, pensamos, tá? Não que isso seja totalmente livre de qualquer coisa, mas, de fato, tomamos decisões, fazemos escolhas durante o dia a dia. Sobre as coisas de Deus, é que não existe esse tipo de livre-arbítrio. Eu não posso, sem ser alcançado por Deus antes, escolher a Deus. Eu não tenho como buscar a Deus, eu estou como cego, né? E é isso mesmo, nós estamos cegos sem Deus. Então não há como encontrar Deus sem que Ele nos encontre antes. Por isso que nós chamamos isso de monergismo, né? O fato de que é Deus quem opera no homem e não o homem colabora com essa operação. O homem não colabora com isso. Isso é muito problemático, mas gera um monte de problemas a partir disso. Bom, o livro do John Frame, A Doutrina de Deus, tem um capítulo só sobre o livre-arbítrio. Na verdade, é sobre a responsabilidade humana, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, se você não tem, quer comprar um livro bom em 2021, é muito indicado. Leia John Frame,
que é um autor muito importante para o nosso ano, tá? Para as coisas que estão acontecendo aí. Eu vou abrir na página 120 e a gente vai conversar sobre um tipo de livre-arbítrio ou um tipo de liberdade que é muito comum hoje no cristianismo, é muito disseminado entre os grupos arminianos e até dentro de igrejas, né? Pasmem. Há pastores ensinando esse tipo de livre-arbítrio aqui, que não deve ser ensinado, obviamente, pelo que ele causa nas pessoas, né? Essa é uma conversa bem interessante. Você vai conhecer um pouco mais a respeito dessa ideia. Você que pensa que o livre-arbítrio é só uma ideia, né, que não influencia muito, você vai entender que não é bem assim. Né? Não é bem assim. Uma ideia influencia muito na sua teologia e na sua vida também. Tá? Eu vou entender o que é o livre-arbítrio ou libertarismo. O termo mais usado é livre-arbítrio. Mas o termo correto, o termo acadêmico, aliás, é libertarismo. Tá? John Frame escreve um capítulo inteiro sobre as responsabilidades do homem, capítulo muito interessante, onde ele vai tratar da liberdade daquele que conhece e da ignorância. Será que o ignorante é inocente? Ele vai tratar disso nesse capítulo também. Mas nosso foco é entender o que ele fala sobre libertarismo. Tá? Eu vou ler aqui no livro, se você tiver o livro e quiser acompanhar, página 120. Se preocupa com a gritaria das crianças lá fora, não, porque esse horário elas estão na rua mesmo. Mas vamos lá. Libertarismo. O conceito de liberdade mais frequentemente discutido em conexão com a responsabilidade moral é o libertarismo. MacGregor Wright define este conceito como... MacGregor Wright é uma citação dele, tá? Aqui não tem a referência porque está no final da obra. Eu não vou ler por causa disso, está no final da obra. Mas ele escreve o seguinte, ó. É a crença que a vontade humana tem um poder inerente de escolher com igual facilidade entre alternativas. Ou seja, o homem caído ou o homem mesmo, ele tem facilidade de escolher entre o bem e o mal com a mesma facilidade. É algo que foi ensinado por Pelágio, isso aqui, tá? E vai ter um vídeo sobre as doutrinas de Pelágio aqui no canal também, muito em breve. Eu não sei se vai sair aberto ou na área de membros, então já convido você a ser membro do canal, porque talvez isso saia na área de membros, tá? Mas ele continua o seguinte: isso é comumente chamado de poder de escolha contrária, ou liberdade de indiferença. Essa crença não afirma que não existem influências que podem afetar a vontade, mas insiste em que normalmente a vontade pode superar esses fatores e fazer suas escolhas apesar deles. Ou seja, se nós temos um homem caído em pecado, morto em pecado, como a Bíblia ensina, este homem que é morto em pecado pode escolher o bem de Deus, com a mesma força que ele pode escolher o mal, né? É como se o homem nascesse do mesmo jeito que Adão nasceu. Lembra que Adão nasceu puro, né? Ele não era inclinado nem para o bem e nem para o mal, né? Eles ensinam, esse povo que ensina esse libertarismo, ensina que o homem ele não é inclinado para o bem ou para o mal, né? E que ele pode escolher o bem a qualquer momento. Uma coisa que vai contrário a vários textos bíblicos, né? Que vão ensinar acerca da depravação do homem. Tá? Eles ensinam assim. O MacGregor continua falando o seguinte, ó. Em última instância, a vontade é livre de toda e qualquer causação necessária. Em outras palavras, ela é autônoma ou independente de determinação exterior. Então, uma vontade que é totalmente autônoma. Bom, esta ideia já não se sustenta a partir do momento em que você é influenciado a tomar alguma decisão. O mundo te influencia a tomar suas decisões. Então, a marca da roupa que você usa, né, dificilmente você compra a marca sem ter visto ela. Você compra ela por influência de alguém. A não ser que você não tenha dinheiro para comprar aquilo que você quer. Mas você não pode negar que é, de certa forma, influenciado a gostar de algumas coisas. A mídia faz isso o tempo todo. A propaganda está aí para explorar esse lado do ser humano. Então, isso já cai por terra a partir do momento que você percebe que você é influenciado, sim, o tempo todo por alguma coisa. Tá? O John Frame continua da seguinte forma.
Essa posição presume que há uma parte da natureza humana que podemos denominar vontade. Ou seja, existe a vontade do homem que é independente de todos os outros aspectos do seu ser. E que, portanto, pode tomar uma decisão contrária a toda e qualquer motivação. Aí entra aquela ideia. A criança que nasce no pecado, sem ser alcançada por Jesus, ela escolhe algo que não faz parte do pecado? Muitos vão defender que sim. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, para fazer uma escolha acerca de Deus, uma criança precisa da ação de Deus. Né? Eu não estou dizendo que Deus não faz isso. Eu não estou dizendo que ele não faça isso. Estou dizendo que é assim que acontece. Tá? Então eles vão pregar o contrário. A vontade, ela é independente, né? Falando em vontade independente, aqui no canal, na área de membros, tem uma série de estudos acerca da vontade. O livro O Telema, né, do autor, esqueci o nome do autor, trata muito sobre a vontade, essa perseguição do desejo, da vontade. Isso é muito religioso, tá, irmãos? Essa ideia do livre-arbítrio, né, da liberdade, do libertarismo aqui, ela é muito mais religiosa do que parece. Tá? O paganismo explora isso o tempo todo. Mas vocês não vão entender antes de ler o próprio texto pagão. Né? E foi isso que nós fizemos na área de membros. Os libertários sustentam que somente se tivermos esse tipo de liberdade radical, então, né, uma liberdade que é radical, ela é totalmente livre, podemos ser considerados responsáveis pelos nossos atos. Para sermos responsáveis, temos de ser capazes de agir de outro modo. E se os nossos atos são causados por qualquer coisa que não nosso livre-arbítrio, não podemos agir de outro modo, portanto, não somos responsáveis. Muitos arminianos vão usar esse argumento contra os calvinistas. Né? Eles vão dizer assim, se você, já que Deus decretou todas as coisas, incluindo o pecado, né? Como é que Deus decreta o pecado na visão dos calvinistas? Deus decreta que haverá possibilidade de pecar e que o homem às vezes vai cair e às vezes não. Né? Então você vai ser colocado em situações onde você vai pecar. Esta é a questão. Né? E nós não sabemos exatamente como isso acontece no pano de fundo. Isso tudo é uma explicação humana daquilo que Deus decretou na eternidade. Nós não sabemos explicar com todos os detalhes, mas nós sabemos que Deus decreta todas as coisas. Então, ele decreta permitir que o homem caia. Então, ele não impede que você peque. Né? E ele sabia que você pecaria, mas não impediu por algum motivo que você não vai entender agora. Né? Mas os libertários, aqui muito comumente chamados de arminianos, eles vão usar esse argumento contra o próprio Deus e vão dizer, se é Deus quem decreta todas as coisas, então é ele o culpado. Né? Se ele decretou que eu ia pecar, né, e ele não ia me ajudar a não pecar, então o culpado é ele. Então eles acabam infligindo uma acusação contra Deus. Né? Eles vão contra o próprio Deus. Paulo responde isso lá em Romanos 9, né? De 8 a 9, Paulo responde isso, mas eles ignoram completamente essa resposta. É um argumento deles, então. Bom, com isso, os libertários talvez não percebam, mas eles se condenam totalmente. Né? Se condenam totalmente, porque eles atribuem a apenas eles todo o pecado que eles causam. Né? Bom, e a gente não faz diferente, nós somos os pecadores mesmo. Só que, tentando sair dessa linha, eles acabam se condenando do mesmo jeito. O John Frame continua falando da seguinte maneira. O libertarismo tem uma longa história na teologia cristã. A maioria dos pais da igreja sustentava mais ou menos essa posição, até que Agostinho a questionou durante a controvérsia pelagiana. Qual foi a controvérsia pelagiana? Agostinho defendia a graça de Deus, a salvação unicamente pela graça e pela ação de Deus no homem. Pelágio não concordava com isso porque ele achava que essa doutrina faria com que os homens pecassem deliberadamente. Bom, Pelágio não entendia direito que quando você é convertido pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, mediante a fé, você passava a deixar de amar o pecado.
Ou seja, não há como você ser salvo pela graça de Deus e amar o pecado. Se você ama o pecado, você não é salvo pela graça de Deus. Agostinho explicava isso e Pelágio não entendia, nem não chegou a essa compreensão. Então ele ensinava o contrário. Não, o homem é livre. Ele nasce como Adão e Eva, mas ele absorve o pecado depois de velho. Essa era a ideia de Pelágio, né? E eles brigaram muito ali no início. No século V, o semi-pelagianismo, que foi mais tarde absorvido pelo arminianismo, o semi-pelagianismo foi condenado, né? E mesmo assim, depois de um tempo, o catolicismo adotou o semi-pelagianismo também. Ele continua da seguinte forma: tanto Lutero como Calvino sustentavam um compatibilismo agostiniano, mas os socinianos e mais tarde os arminianos apresentaram vigorosas defesas do libertarismo. Hoje em dia, o conceito libertário prevalece em grande parte do cristianismo evangélico e entre outros filósofos cristãos. Teologicamente, é defendido pelos arminianos tradicionais, pelos adeptos ao ateísmo aberto, pelos pensadores do processo e muitos outros. Os pensadores do processo, eles acreditam numa linha um pouco mais diferente, mas muitos arminianos ficam meio que apaixonados pelo processo. A teologia do processo vai ensinar, basicamente, eu não vou trazer tudo sobre isso agora, basicamente que Deus vai aprendendo com o tempo. Não é que Deus conhece toda a história. Ele vai entendendo a história. E por isso ele vai mudando as coisas. Bom, essa doutrina só pode ter surgido com a negação do aliancismo, né? A doutrina da aliança ela já fecha todo o cano bíblico. Vai de Gênesis até Apocalipse. Mas como eles negam o aliancismo, eles criam, às vezes, outros caminhos. Esse caminho, um desses caminhos, é essa ideia do processo, teologia do processo. Poucos teólogos se opõem a esse conceito atualmente, exceto alguns calvinistas envergonhados. E até mesmo alguns pensadores da tradição reformada gravitam em direção ao libertarismo. Isso mesmo. Alguns pensadores reformados acabam acreditando nesse livre-arbítrio também. Depois disso, o autor vai citar vários pontos aqui que contradizem, né, esta ideia do libertarismo. Eu vou ler duas delas para vocês. São um total de 10, tá? Mas eu vou ler só 10 nada, mais de 15. Deixa eu ver aqui. É muito ponto, é 18 pontos. Eu vou ler dois para vocês hoje, os dois primeiros. E aí depois eu vou mostrar na Bíblia onde que surge essa ideia do libertarismo na Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, ele diz o seguinte, primeiro ponto, a Escritura deixa claro que as nossas escolhas são governadas pelo plano eterno de Deus, apesar do fato de que somos totalmente responsáveis por elas. Bom, antes de você tomar um susto, você já tomou, né? O que significa que as nossas escolhas são governadas pelo plano eterno de Deus? Significa que nada foge da vontade de Deus, incluindo as suas decisões. É isso mesmo. Se Deus viu que você tomaria uma decisão errada, você não pode dizer que ele não sabia o que vai acontecer. O fato é que ele deixou você tomar a decisão errada. Isso não foge do plano de Deus, pelo contrário, na eternidade ele sabia disso. Nós chamamos isso de onisciência, Deus conhece todas as coisas, né? E os decretos de Deus também usam as decisões humanas, como por exemplo, vamos citar um exemplo, Jesus morreu, né? Na eternidade, Deus sabia que Jesus iria morrer e, na verdade, ele quis que isso acontecesse. Então, quando os romanos e quando os judeus aglomeraram para matar Jesus, Deus não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque justamente para isso Jesus foi enviado. E Deus sabia disso na eternidade. Deus conhecia Judas também. E Judas tomou uma decisão errada. Essa decisão era da vontade de Deus também. Essa decisão também era da vontade de Deus. Deus não fez nada contra Judas. Ele deixou Judas sair e vender Jesus, né? Ele tinha liberdade? Óbvio que tinha. Ele quis fazer isso. E Deus não fez nada, porque Deus queria isso também. Fazia parte do seu plano eterno. Entende? Por isso que as nossas escolhas são governadas pelo plano eterno de Deus. Vamos supor que Judas não queira mais
entregar Jesus. Essa suposição nem existe. Não há como Judas mudar de ideia, porque Deus viu isso na eternidade. Entende, irmãos? Então não houve um momento na história da humanidade onde Judas mudou de ideia, nem desejou mudar de ideia. A partir do momento que tudo é fechado, tudo vai acontecer do jeito que Deus quis. Se fosse fato que Deus pudesse dar a liberdade para Judas, ele teria dado e Judas teria se arrependido. Ele teria que explicar a Judas o que iria acontecer, né? Olha, você vai fazer isso, 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 você vai morrer no final. Aí sim ele se arrependeria, mas Deus não fez nada, ele deixou acontecer. Isso tudo acontece por causa do plano eterno de Deus também. As nossas escolhas, seja pior que for, ela também faz parte disso. Nós não entendemos como, nós não entendemos o porquê. E é claro, a gente não precisa entender, né? Nós não precisamos entender tudo, e nós não vamos entender tudo, né? Mas é isso que o John Frame está falando no primeiro ponto. O segundo ponto diz o seguinte, eu já ia falar o segundo frame. O segundo ponto diz o seguinte, a Escritura não ensina explicitamente a existência de uma liberdade libertária. Não há na Escritura um ensino que diga que você é livre, tá? Completamente livre. Muito pelo contrário, no próximo vídeo a gente vai entender como a Bíblia diz o contrário disso, tá? Não há nenhuma passagem que possa ser interpretada como dizendo que a vontade humana é independente do plano de Deus e dos demais componentes da personalidade humana. Geralmente, os libertários nem sequer tentam estabelecer sua posição mediante exegese direta, né? Como, por exemplo, procurarei acima estabelecer, ele vai tentar fazer isso daqui para frente. Antes, eles tentam deduzir isso. E é isso que muitos arminianos fazem. Ao invés de pegar um texto completo, eles deduzem essa ideia, né? O que é errado. Não é assim que a gente faz teologia, né? Teologia não é a partir daquilo que você acha, é a partir do que o texto ensina, como a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, antes eles tentam deduzi-la de outros conceitos bíblicos, tais como a responsabilidade humana e os mandamentos, exortações e declarações divinas que implicam responsabilidade humana. No entanto, nessa tentativa, eles aceitam em grande ônus de prova que os seus argumentos não confirmam. Acaba que eles não conseguem provar isso tentando argumentar usando as suas próprias deduções, né? O libertarismo é, na verdade, uma noção filosófica técnica que faz várias pressuposições sobre causalidade, sobre a relação da vontade com a ação, a relação da vontade com o caráter e com o desejo e a limitação da soberania de Deus. Mesmo que eles digam que isso não limita a soberania de Deus, tá? Claro, eles não vão se entregar, né? Os arminianos não vão se entregar, né? Eles não querem ser vistos como são. E obviamente que eles não vão deixar isso transparecer. Mas é preciso analisar as escrituras para entender como que isso fica claro. Muitos de vocês, eu vou falar isso, e é algo que eu estou tentando mudar faz tempo, muitos de vocês não estudam as escrituras. Eu sei que não estudam. Muitos que são contra o meu canal não estudam. Eu vejo pela forma como vocês escrevem, vocês não leem, né? Vocês ficam mais naquilo que falam para vocês e não naquilo que a Bíblia diz. Isso é um erro. Isso é um erro, tá? Isso não é um erro novo. Isso é um erro antigo, tá? Muito mais antigo do que parece. Eu vou ler para vocês e vou explicar aonde surge esta ideia de livre-arbítrio libertário, tá? Vocês podem, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou ler na NVI, tá? Como eu prometi, ó, eu vou ler na NVI. Podem partir lá para Gênesis, capítulo 3. Isso mesmo, a queda, o relato da queda. É aqui que surge a ideia do livre-arbítrio. Vamos imaginar o cenário que nós tínhamos lá no Éden, né? Nós tínhamos Adão e Eva e uma lei. Eles tinham que fazer o que Deus mandou, né? Deus exigiu deles. Não foi uma exigência como vocês veem patrões exigindo. Foi uma exigência da forma como Deus exige, mas ainda assim foi uma exigência. Eles tinham que cuidar da terra,
Eles tinham que se multiplicar. Adão tinha que dar nome aos animais e tudo mais. E além de tudo isso, eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é uma regra, né? Logo, eles não eram livres. Né? Adão e Eva não eram livres para fazer o que quisessem. Eles podiam fazer o que Deus deixou eles fazerem e não podiam fazer o que Deus não deixou que eles não fizessem. Alguém chegou e disse para eles assim: vocês podem fazer isso, né? Vocês devem até. Isso está no capítulo 3. E é daí que surge a ideia de liberdade. Tá? Liberdade libertária, que nós estamos dizendo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Qual era o passo que a Eva tinha que ter feito aqui? Ela tinha que ter ido ao seu marido, né, a Adão, e perguntado: foi isso mesmo? Né? Ela tinha que ter confirmado. E ela não fez isso. Obviamente ela não fez isso. Ela foi no que a serpente disse. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Ela citou o que ela lembrou ali na hora. E a serpente se aproveitou disso. Ela se aproveitou do fato de que Eva não consultou nada, ela só consultou o que ela achava, né? O que ela lembrava e tudo mais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ou seja, certamente Deus mentiu para vocês. Né? Vocês têm liberdade de comer desse fruto. Foi isso que a serpente fez. Vocês podem comer do fruto. Deus disse que não, mas você pode, né? Você tem essa liberdade para fazer o que Deus disse que você não pode fazer. E aí ele vai se justificar. Cadê? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse como deuses é onde tudo acontece. O fato de Deus ser livre e poder agir de forma livre se mostrou aqui para Eva. Olha, se Deus é livre, ele pode fazer o que ele quer, mas nós somos limitados. Se eu comer desse fruto, eu vou me tornar como Deus. Eu vou me tornar como Deus, eu vou poder fazer o que eu quiser, né? Então é daqui que surge o livre-arbítrio libertário. A mulher viu aquela mensagem, aquilo foi extremamente sedutor para ela. Imagine você saber que na verdade não há mais lei, como muitos ensinam, né? A lei morreu, você não é justificado pela lei. Claro, nós não somos justificados pela lei, isso é óbvio nas escrituras, mas nós devemos seguir a lei, né? Aquela parte que cabe a nós tem que ser seguida. Os 10 mandamentos estão aí. Mesmo que um dos mandamentos seja polêmico, ele está aí. Não tem como negar que ele existe, tá? Eu tenho outra explicação para ele, mas ele está aí. Eu não posso negar que ele existe. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, veja que a Eva agora está matutando, né? Então, quando eu comer dessa árvore, eu vou me tornar como Deus. Como Deus era? Deus era onipotente e é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é soberano. Deus é totalmente livre. Esse discernimento que ela queria não era o conhecimento apenas, era se tornar como Deus também, né? Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas da figueira para cobrir-se. Bom, eles perceberam que esta liberdade acabava de escravizar os dois. Foi isso que aconteceu. Acontece, irmãos, que o livre-arbítrio escraviza as pessoas. Por quê? As nossas escolhas mais liberais e mais livres são justamente aquelas que nos colocam em situações complicadas. Já repararam? Quando você toma uma decisão que é livre, sem influência de Deus, você acredita nisso, né? Você se coloca numa posição questionável. Primeiro, que você se enrola com o pecado. Segundo,
que você percebe que Deus vai te julgar e você não era livre, tá bom? Isso tudo aconteceu aqui no Éden e é daqui que surge esta ideia. Bom, o livre-arbítrio, na verdade, faz parte da primeira religião do mundo, aquela que torna o homem Deus. Se o homem é livre, se ele não tem influências de lugar nenhum, logo ele é a influência. Ele é o cara que habita, digamos assim. Ao invés de ser Deus, esse cara é ele agora. Esta ideia do livre-arbítrio acaba caindo nesse tipo de adoração. E você vai ver as pregações no YouTube, é isso mesmo que acontece. Infelizmente, é isso mesmo que acontece. Bom, no próximo vídeo nós vamos usar a Bíblia NVI e eu vou ler para vocês textos aqui dentro, usando essa Bíblia que geralmente eu uso a CF, mas eu quero usar essa aqui para vocês. Vocês vão perceber que a Bíblia não prega esse tipo de liberdade. O livre-arbítrio não é pregado pela Bíblia, beleza? Então, se você gostou do vídeo, compartilha, curta e comente. Comentários abusivos serão denunciados mesmo, tá? Você não é livre para vir aqui e comentar o que você quiser. Então, obviamente, eu posso e tenho o direito de denunciar o seu comentário. O YouTube vai fazer o que quiser com o seu canal. Isso é problema de vocês dois, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.